Beleza, galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica. Está assistindo nosso canal Plantão da Oficina. Cheio de carro ligado aqui na oficina nesse momento. C3 está em funcionamento. Nós estamos fazendo um pouco da limpeza, fazendo mais um enxágue do sistema de arrefecimento desse carro. Esse carro aqui, para fazer o enxágue dele, nós temos um adaptador que dá para ligar nessa mangueira aqui, ó. Só que não é muito confiável, não. Então eu prefiro dessa forma aqui fazer uma limpeza no modo tradicional. Deixa o carro ligado, deixa ele esquentar, esfria ele um pouquinho, abre a tampa, tira a mangueira lá debaixo do radiador, esgota a água e vai nesse processo aí que não acaba nunca. Demora, viu? Mas é um pouco mais seguro. Como é que chama esse carro, gente? Renault Clio, do meu amigo Alex. Já passou pelo processo de limpeza e aditivação. Colocamos aqui 6 litros de água desmineralizada. Coloquei uma molécula, coloquei 1 litro de paraflu. Eu pedi para colocar paraflu aí, galera, para dar cor no aditivo. Olha o tanto de coisa que já foi hoje, hein? Ele pediu para colocar um paraflu só para dar cor no aditivo. Fiz dessa forma que ele pediu. Igual eu falei para vocês, nós estamos fazendo teste no carro. O carro dele tá queimando a junta do cabeçote, tá passando água para dentro do cilindro, tá bem pouquinho. E ele pediu para colocar esse produto aqui usar esse produto aqui no sistema dele. Ó, sobrou um restinho aqui. Esse produto é bonito, viu, galera? Bonito. Parece como é que chama? Um metal líquido. Louco demais. Bonito até não aguentar mais. Só que aí o processo é o seguinte: tem que colocar ele no carro, deixar ele rodar uma meia hora. Depois que arma o eletroventilador, tem que esgotar todo o produto, tem que fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento, não com produto para limpeza, vai fazer um enxágue. Fiz esse enxágue com água de torneira várias vezes e depois nós entramos com água desmineralizada. Fizemos 2 enxágues com água desmineralizada, depois colocamos o aditivo que ele pediu, o molécula e 1 litro aqui do paraflu. Tomara que resolva o negócio do carro dele aí, esse negócio de ficar vazando água pro cilindro, porque é um desgaste, viu, galera? Ter que ficar detalhe, hein? Eu acho que o carro dele tava vazando água só aqui na braçadeira, aqui ó, nessa braçadeirinha aqui. Agora tá sequinha, tá bonito desse jeito aí porque eu apertei ela. Mas eu acho que o carro dele tava vazando só na braçadeira, hein? E eu falei com ele no último vídeo, quem não assistiu, dá uma assistida lá. Eu falei com ele o seguinte, falei assim: Alex, tá me parecendo que seu carro tá vazando só na braçadeira, cara. Quer fazer o processo mesmo? Eu falei assim: Darley, pode fazer, tá de boa. Já deixei o carro aí pra isso. Então fizemos o processo, só esperando o carro dele esquentar. Quando ele armar o eletroventilador 2 vezes aqui, vou desligar o carro, vamos erguer esse carro para olhar a suspensão dele. A suspensão também está batendo um pouquinho, fazendo a barulheira. Vou aproveitar para dar uma olhada nessa suspensão. Aqui o C3, meu amigo Fábio, mesma coisa. Fazendo esse processo de limpeza, esse carro está com vazamento de óleo. Não sei se é no retentor do volante do motor, se é na embreagem, mas está com vazamentinho de óleo. Eu vou passar para ele aí, começar a juntar uma grana para poder mexer nesse vazamento. Se for tanto o retentor do volante do motor quanto embreagem, estiver vazando o retentor da embreagem ali, qualquer um dos dois vai gastar muito dinheiro. Muito dinheiro que eu falo não é 1 milhão não, viu, galera? Mas vai gastar mais de R$1.000 para poder resolver. Eu falo entre mão de obra e peça. Vai gastar uma graninha boa. Então ele já tem que se preparar para poder fazer essa manutenção também mais no futuro. Por enquanto, vamos ver se o carro vai funcionar bem. Tá indo de boa até agora. O Ford Ka aqui, já trocamos a bomba d'água. E aqui é o seguinte, trocamos a bomba d'água, vamos inserir aditivo nesse carro. Só que tiramos aqui o reservatório para dar uma limpadinha nele. Mesmo que seja uma limpadinha de leve. Vai ficar top? Não vai ficar top não, viu, galera? Mas a gente pode dar uma caprichadinha nele para ele ficar um pouco mais, com o visual um pouquinho melhor. Beleza? Esses carros aqui estão... Opa, deixa eu ver se aqui já esquentou. Ainda não. Aqui eu coloquei o sistema um pouquinho acima, viu, galera? Ele deve baixar depois. Ó, agora sim, tá dando pra ver a água pulando lá dentro, lá, ó. Que coisa maravilhosa, hein? Olha aí. Aí sim. Quando a gente consegue... você quer saber onde compra dessa lanterna, né? Vou deixar o link aí pra vocês. Quando a gente consegue enxergar o fluido de arrefecimento pulando lá dentro do reservatório, igual um canguru, a gente fica na alegria só, né? Muito bom, muito satisfatório. A gente sabe que a bomba d'água está funcionando e o sistema não está obstruído.
Aquele lá funciona dessa forma, esse aqui não, tá? Esse aqui não tem aquela água voltando tanto pro reservatório, não. Aqui ele vai usar o reservatório mais como somente se faltar água no sistema, ele puxa daqui um pouquinho. Circula aqui, circula, mas é muito pouco. Então não é da mesma forma que o outro carro, não. Esse aqui circula pra caramba. Esse aqui circula água por essa mangueira de retorno. A água que tá aqui todinha vai passar pelo carro e vai voltar pra cá de novo. Aquele lá, nem tanto. Circula, mas é muito menos. Beleza? O Ford Ka circula água pra caramba. Vem água com vontade aqui por essa mangueira de cima aqui e fica aquele negócio que é redemoinho. Água entra, água sai, fica aquela loucura. E agora, nós vamos fazer teste no Nissan Kicks. Eu já preparei o scanner nele ali já, pra gente testar os parâmetros operacionais. Só que aí, ó, pra vocês verem que tristeza. Tristeza não, né? Alegria, né, galera? Mas pra fazer teste de carro não fica muito bom. Aí, ó, choveu. Choveu. Vai manchar o carro todo. Mas não tem jeito, né? Vamos dar uma volta nesse carro maravilhoso. Só ver se o C3 já tá... Só ver se o C3 já... tá com a temperatura quase do jeito. Ó, a temperatura dele já tá quase do jeito. Ó pra vocês verem aqui, galera. Tá vendo? A sujeira grossa mesmo não sai direito. É complicado, né? E esse reservatório tá começando a trincar aqui. Vamos ver se tem um novo. Daqui a pouco ele abre. Isso aqui é até bom de vocês verem, galera. Se o reservatório, se eu estiver desse jeito, se prepara aqui, olha. Tem um trinco interno nele, tá vendo? Esse trinco interno ele vai crescer e pode abrir o reservatório. Então se você vê que tá desse jeito aqui, eu acho que já compensa trocar. Vamos trocar esse aqui, cara? Vê que a Thaís tem um outro novo lá. Ah, Darley, mas você vai fazer a limpeza no sistema? Se você não limpar, ele vai sujar de novo. Pode ser que sim, viu, galera? Mas o intuito nosso aqui é ele não quebrar de início. Se o cliente quiser que faça uma limpeza no sistema, deixe tudo em dia, beleza, a gente faz. Mas eu não quero que o reservatório trinque, porque se ele trincar, aí dá ruim. Se sujar é uma coisa, o visual fica ruim, quebrar, esgota a água, a junta do cabeçote vai pro beleléu. E aí já era. Ó, já armou o eletroventilador. Vou deixar ele armar o eletroventilador 2 vezes. Da próxima a gente já desliga o carro e sobe ele pro elevador para poder testar a suspensão. Enquanto isso, vou dar uma volta ali no Nissan Kicks. Carro maravilhoso, viu, galera? Eu gosto mais desse carro. Econômico. Quem tem um carro desse aqui sabe. Isso aqui na estrada dá 14 por litro, tá? Você tem um carro em 1.0 e fala assim, nossa, meu carro tá 13 por litro, dá 14 na estrada. Aqui, ó, quanto seu carro dá na estrada, Caio? 13, 14. É 1.0, né? 1.0. Esse aqui é 1.6 automático e dá 14 por litro na estrada. Se você andar bem de boinha, se for um negócio plano, dá 16 por litro, dá até mais um pouquinho. Mas você tá doido, ele tá quase igual ao carro elétrico aí, gastando nada. Esse jeito vai quebrar a Petrobras aí, ninguém aguenta não, hein? Ninguém aguenta não, esses carros que não consomem nada. Eu sou da época dos carros beberrão, viu, galera? Carro pra mim antigamente ele dava era 6 por litro. Os opalão da vida. Tinha o pessoal que tinha os Fusca lá que gostava, que o carro não bebe nada, mas ninguém... O pessoal queria os Opala, que bebia muito e andava muito. Bora lá dar uma volta no Nissan. Nissan Kicks 2016. Esse carro com essa frente invocada, esse carro é bonito, hein? Isso aqui é top demais. Gosto muito. Vamos dar uma volta nesse carro aí e ver o que tá apresentando de defeito para ele. Esse carro aqui é o modelo um pouco mais antigo. O modelo mais novo, ele passou por um facelift. Tem uma emenda aqui nesse farol. Mas a dianteira dele também mudou um pouquinho. A dianteira eu gosto mais desse aqui, viu, galera? Eu achei ele mais bacana. Eu não sei se é porque eu também tô acostumado. Quando a gente tá acostumado também, aí você já viu, né? Tá acostumado, já era. Galera, esse carro aqui é o seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, tá? Entrar com o scanner e verificar quais são os parâmetros operacionais desse carro. Ó, ligamos o painel. Esse carro tá com 115 mil quilômetros rodados. Já falei com o cliente, tem que... Olha a tristeza da vida, né, galera? O cliente falou que limpou, trocou o óleo do câmbio. Só que o pessoal fez uma troca do óleo do câmbio errado, equivocado. Ele não foi bem bacana, não. Então ele vai ter que... Eu acho que ele fez com 100 mil. Falei com ele, roda até uns 120 mais ou menos. Até o próprio óleo que o pessoal colocou ali, dá uma limpada no sistema e volta pra gente fazer uma limpeza mais profunda. Trocar filtro, eles não trocaram o filtro. Então vai ter que trocar o filtro, trocar todo o fluido do câmbio automático.
E possivelmente devemos usar aí uns 12 litros de fluido, de 10 a 12 litros, tá? Tem muita gente que pergunta, liga pra gente aqui perguntando, fala assim, quantos litros que usa para poder trocar o óleo? Cara, se você puder usar 15, 16 litros seria bom, que aí você vai fazer um enxágue bacana, vai ficar só fluido novo dentro do câmbio. A proporção de fluido velho que vai ficar lá dentro é muito pouca, só que o fluido é caro, então aí você tem que medir água e fubá. Com 10 litros é o mínimo, com 12 já fica mais ou menos. Se você pudesse colocar um pouquinho mais seria top, mas 12 já costuma ficar muito bom a questão do fluido aí. Nissan Kicks, fazer o mesmo processo que eu tinha feito antes, tá, galera? E aqui eu ainda vou fazer mais o seguinte, eu vou apagar uma avaria que eu vi aqui que é do catalisador. Adicionar a informação faltante não. Ó, banco de sistema de catalisador de 3 vias 1. Não tá falando que tá com defeito não, mas deu um alerta aqui, então é defeito pra gente. Sinal do motor 1, código do histórico, freio de antitravamento, ó, esse aqui é do ABS. Vou esperar fazer a leitura aqui, enquanto isso nós vamos bater papo, né? Então aqui é o seguinte, fizeram a troca do câmbio automático meio errado, meio errônea. O fluido de freio desse carro, não dá para saber qual que é a proporção dele, que o tubinho onde coloca o fluido de freio é muito fino, a gente não consegue testar ele. Então, quando é dessa forma, o que o cliente tem que fazer? No mínimo, assim, ó, a Darley passou, tem um ano que eu não troco fluido de freio, então já troca de uma vez. Troca, olha todas as rodas, não tem nenhum problema, e faz a sangria do fluido de freio. O reservatório está sujo, vai ter que limpar o reservatório. O reservatório ainda não está sujo, então você pode fazer só um enxágue, uma vez por ano. Por que tem que fazer uma vez por ano? Tem um cantinho no reservatório que o fluido ele fica preso lá dentro, ele não troca. Então se você for fazendo enxágues, ele vai saindo aos pouquinhos. Aos poucos ele vai saindo, ele vai sendo trocado. Porém, se você não fizer esse enxágue e o reservatório estiver sujo, você vai ter que tirar o reservatório para fazer a limpeza dele. Seria o ideal, se a gente pudesse, toda vez que fizesse a troca do fluido de freio, tirar o reservatório para fazer o esgotamento completo dele. Mas é um valor a mais que vai na mão de obra aí do serviço. Se tiver uma revisão razoável, vale a pena fazer. Se não, se tiver uma revisão que estiver ficando muito além aí do que a pessoa espera, a gente faz somente o enxágue. Mas tem que fazer de 1 em 1 ano, viu, galera? No manual fala que é de 2 em 2 anos. Reservatório que não tem aqueles cantinhos que fica sobrando fluido, dá para fazer de 2 em 2 anos, se o fluido não estiver sujo. Porque a mesma sujeira que fica dentro do reservatório também fica dentro dos caninhos e fica dentro da central do ABS. E se essa central tiver passado por esse problema aqui e estiver dando falha, meu amigo, aí já era, não tem mais o que fazer. Aí ela começou a dar falha, talvez fazendo alguns enxágues ela volta normal, talvez não volta não. Então, aqui tá acabando de fazer a leitura. Eu acho que tá sem foco não, mas é mentira, hein? Acabando de fazer a leitura, o que mais apareceu aqui, olha? Módulo de distribuição de energia inteligente, apareceu algumas falhas de farol. Multi-áudio visual, esse aqui é do rádio. Então vamos voltar, apagar todas as falhas, continuar. O cliente reclamou que esse carro tá meio ruim para poder andar, viu, galera? E eu queria ver essa luz de injeção. Então, a luz de injeção, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na parte da sonda lambda, vou testar as duas sondas lambda para ver se o catalisador tá bom. Se o catalisador estiver bom, a falha tá errada. Se ele estiver ruim, eu vou mostrar para vocês. Vou dar uma volta aqui e testar. E eu quero sentir o carro, eu quero sentir o carro andando, para depois que eu fizer uma revisão nele, eu olhar a questão de bico injetores, vela de ignição, bobina, esse tipo de coisa, eu dar mais uma volta e falar assim, poxa, o carro realmente melhorou. Ou então falar assim, ó, puxa vida, achei um defeito de bico injetor ali, mas o carro não melhorou nada. O cliente pode ficar até chateado, acontece. Eu acho que não vai acontecer porque ele é uma pessoa bem consciente. Mas tem gente que entende dessa forma. Nossa, troquei peça no carro e não melhorou nada. Mas se a peça estiver com defeito, não necessariamente é a peça que está fazendo o carro ficar ruim, viu, galera? Temos que separar as duas coisas. Faz parte, a vida é assim. E quem não entende dessa forma, é um negócio chato de explicar, viu? Mas quem não entende dessa forma tende a ficar chateado com a vida, viu? Porque a vida não é fácil, não. E carro, então, quando a gente trata de manutenção, a manutenção funciona assim, ó. Seu carro está falhando. O que está fazendo seu carro falhar? Se
Se você desmontou os bicos injetores e o problema for o bico injetor, beleza. Se você desmontou os bicos injetores, o carro, eles estavam ruins, você trocou e o carro ainda continua com defeito, pode ser que tenha mais alguma avaria no sistema. E aí, às vezes, para achar é bem complicado. Não é fácil, não. Ó, tá acabando de apagar aqui as avarias. Eu vou só esperar um pouquinho, na hora que acabar de fazer essa leitura aqui, quer dizer, de apagar essas falhas, eu vou colocar no parâmetros operacionais aqui pra gente ver o sensor de temperatura do carro e depois dar uma volta para vocês sentirem aí o carro. Lá fora tá um tempo fresquinho, 28 graus. Essa chuvinha vai diminuir um pouco a temperatura, vai cair para uns 26 ou 25. Podia chover o dia inteiro. Que coisa deliciosa, viu, galera? Gosto muito da chuva. Nossa, a chuva ela resolve vários problemas para mim. O problema do calorão excessivo acaba. O problema das motos que fica acelerando igual um maluco na rua aqui acaba. Aí você não vê moto acelerando, dando grau para tudo quanto é lado. É um negócio bom. A chuva resolve vários problemas. As plantas ficam verdinhas, as frutas ficam gostosinhas, madurinhas. Uma delícia. Se bem que as plantas precisam do sol também, né? Senão ferro tem todo. Monitoramento dos pneus. Esse carro, lembrando que ele tem monitoramento dos pneus, viu, galera? Se aparecer aqui uma avaria no pneu, ele vai mostrar qual roda que está com problema. Ó, apagou tudo. Ele vai mostrar qual roda que está com problema. Aí você vai lá e calibra o pneu mais uma vez, dá uma voltinha com o carro, ele apaga a avaria instantaneamente. Muito top, muito bacana. Você não precisa ficar entrando em menu para poder reconfigurar nada. É um carro bem prático. Esse aqui é o carro do dia a dia, viu, galera? Eu tô para falar para vocês aí, ó. O Nissan Kicks vai ser o próximo Uno aí da vida. Carro robusto, bacana, econômico, não dá defeito à toa. Quando dá defeito é um negocinho bem bobo, costuma ser o normal. Ó, agora eu vou entrar aqui nos sinais operacionais, vamos ver se a gente vai achar o que a gente precisa. Temperatura do fluido de arrefecimento, 33 graus. Pra mim já tá aceitável, tá, galera? Por quê? Esse carro ele tá ligado, ele tá parado aqui desde umas 10 horas da manhã, acredito eu. E o tempo que o ambiente nosso está próximo de 30 graus. Aqui está mostrando 28 porque está na sombra aqui dentro da oficina, mas o ambiente está próximo de 30. Inclusive o C3 que eu testei agora há pouco, ele estava com 30 graus, 28, não sei, alguma coisa assim. Mas está próximo de 30. O carro ainda está baixando a temperatura. Para ele chegar na temperatura ambiente, talvez eu tenha que esperar de um dia para o outro. Não vou esperar isso tudo, não. Aqui já está aceitável. A temperatura do ar de admissão 45, porque ele estava ligado, igual eu falei para vocês, o cofre do motor ainda está um pouquinho quente. Então eu vou deixar aqui, ó, temperatura do sistema de arrefecimento aqui em ênfase pra gente, sensor de oxigênio em banco 1 e banco sensor 2, aqui ó, sensor de oxigênio 1, sensor de oxigênio 2. Esse aqui eu vou deixar em ênfase, esse aqui também em ênfase. Será que esse aqui é o aquecedor do sensor? Se for o aquecedor, tá errado, hein? Aí eu preciso aqui, ó, de sensor de oxigênio, tensão do aquecedor. Esse aqui é o do aquecedor, que caramba, hein? Vou colocar aqui na rotação do motor, galera, pelo seguinte, RPM, 4 gráficos. O cliente, um dos questionamentos que ele me passou aqui, é que na hora que ele está acelerando o carro, passa uma lombada, alguma coisa assim, o carro dá uma acelerada muito brusca e o funcionamento dele fica meio louco. Então, bora ali dar uma volta no carro. Partiu a ignição. Ó, a rotação aqui sobe bastante. Ó, RPM 12.200, e um pouquinho. Ali está confirmado. Esse painel digital aqui, galera, é até bacana, tá? Mas eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que a Nissan tinha que pensar o seguinte, olha, é claro que quando leva isso para a ponta da caneta, qualquer centavo vale. Vou colocar o painel inteiro digital. Vou colocar metade digital e metade analógico. Aí para mim não me agradou não, viu? Eu gosto ou todo analógico ou todo digital. Mas é preferência minha, tá? E lembrando que eu sou velho, tá, galera? Então eu sou cheio de... Sensor de oxigênio começou a funcionar. Depois que ele esquenta um pouquinho, ele começa a funcionar. Ó, ele tem que ficar entre
100 mV e 800 mV. Esse aqui tem que ficar próximo aí dos 600 mV, esse segundo aqui. Vamos ver quanto que vai. Esse aqui demora um pouquinho mais para esquentar e funcionar. Ó, tá dando 800. Ó, 200 mV, 800, 190, 1.7. Ó, ele deu aqui, ó, uma mistura pobre um pouquinho. Por que ele deu uma mistura pobre aqui nesse momento, galera? Então, ó, deu mistura pobre e aqui a temperatura deu uma agarradinha, tá vendo? Aqui a injeção eletrônica do carro tá fazendo o seguinte, olha, o carro tá esquentando, tira um pouquinho de combustível dele para ver se ele suporta, se ele vai segurar a rotação. Aí vai tirando combustível, tirar combustível, até ficar na marcha lenta ideal que ele precisa aí para poder trabalhar. Ó, eu acho que eu já vou dar uma volta nesse carro, porque até a sonda lambda 2 esquentar aqui demora um pouquinho. Eu acho que nós vamos perder tempos cruciais aí, talvez, para poder achar os defeitos do carro e entregar ele para o cliente hoje ainda. Se bem que eu precisava ficar com esse carro aqui pelo menos mais um dia aqui na oficina para poder fazer um bom diagnóstico para ele, né? Mas vamos ver aí. Se der para fazer hoje, beleza. Se não, entra em contato com o cliente, fala com ele aí, peço mais um dia de prazo. Olha, até agora a sonda lambda 1 normal e a sonda lambda 2, que é essa aqui, ó. Até agora não mostrou nada não, hein? Olha para vocês verem o tanto que ela demora para esquentar. Avaria aqui de injeção eletrônica, nada. Acho que eu vou esperar mais um minutinho para ver se ela vai voltar a funcionar. O cliente também falou o seguinte aqui, ele falou que trocou uma das sondas, eu não lembro qual que foi. Se foi a pré-catalisador ou pós-catalisador. Pré-catalisador fica antes do catalisador, pós-catalisador depois do catalisador. O que eu estou tentando ver aqui de defeito, galera? A sonda pós-catalisador, se ela começar a oscilar igual a pré-catalisador, a luz da ejeção aqui vai acender, porque ela vai mostrar que há um defeito no catalisador do carro. Então por isso eu preciso que esse... Ó, a rotação já começou a cair mais um tiquinho. Muito bom, né? Olha o tempo que demora para o sensor de oxigênio funcionar, hein? Enquanto o catalisador não esquentar, o escapamento não esquentar, talvez ele não vai funcionar bem não. Não vai funcionar aqui. E tá caindo um mundo lá fora de água, viu, galera? Vamos lá dar uma volta. Vamos dar uma passeada. Uma passeada no carro que a gente não consegue comprar, porque isso aqui é caro. Eu vou dar uma volta nele primeiro sem... Vocês não enxergaram nada, né? Eu vou dar uma volta nele primeiro sem o... Ó, viu que deu uma rateadinha aqui, ó? O que eu fiz? Eu liguei o farol do carro. Liguei o farol, ele deu uma falhadinha ali. A sonda lambda demorou um pouquinho a reconhecer. Ó, colocando a ré, essa câmera 3D aqui desse carro é muito top, né? Ela simula um 3D aqui, ó, com as câmeras que tem ao redor do carro. Que é uma maravilha. Olha o carrinho nosso verdão ali, ó. Que é esse carrinho aqui. Dá pra você ver que coisa maravilhosa. Então vamos saindo aqui devagarinho. E sempre. Ó, já deu um esboço aqui de funcionamento a sonda lambda. Ela deve estar começando a esquentar. Sai bem devagar. Porque aqui tem que, na oficina tem que sair de ré. E na época de chuva. Na época de chuva dá uma agarrada, né? Porque às vezes passa alguém correndo aqui. E a pessoa pode assustar com o carro saindo. Eu não quero assustar ninguém não. Ó, segunda sonda, até agora nada dela funcionar. Câmbio, ó, carro automático com câmbio CVT. Eu adoro, viu? Drive. Por enquanto aqui, galera, eu não estou sentindo tanta diferença no funcionamento do carro, não. Mas o cliente rodou nesse carro e rodou no meu carro também. Nós temos um Nissan Kicks, só que o mais novo. Ele sentiu diferença no funcionamento do carro. Então eu falei com ele, ó, já que você sentiu diferença, o que a gente pode fazer é o seguinte. Dá uma volta no
eu vou dar uma volta no seu carro, ver como está o funcionamento dele. E qualquer coisa depois eu... A chuva pegou pesado aqui, hein? Qualquer coisa eu vejo no scanner se tem mais alguma avaria. Se não achar nenhuma avaria, coloco para funcionar. Eu coloco os testes aí, em teste em bico injetor, bobina de ignição, faço uma inspeção melhorzinha no carro. Ó, demorou um pouquinho mais para pegar a aceleração, mas aceitou. A meu ver aqui, nesse morrinho que eu peguei aqui, ele demorou um pouquinho mais acelerado do que o normal, tá? Mas foi algo bem sutil. Que chuvão, hein? Que chuvão. Que chuvão. Ó, a segunda sonda lambda começou a funcionar ali loucamente. Tá ruim pra caramba ela. Cruzamento, vamos passar com muito cuidado. Lembrando sempre, viu, galera? Se possível, ande com o farol aceso. Que às vezes a pessoa não te vê, mas vê o farol. Então já te ajuda. Ó, vou parar aqui um pouquinho para mostrar para vocês a questão da sonda lambda. Olha aqui como está essa sonda lambda. Ela está trabalhando aqui, ó, 200 milivolts, 700, 700. Ó, por enquanto agora ficou boa, hein? Desse jeito aqui vai bem, ó. Se ela ficar estabilizada desse jeito aqui tá bacana. O problema é que se ela começar a oscilar junto com a outra sonda, aí balbal, meu amigo, já era. Ó, por enquanto tudo ok. 800 milivolts, 8.4, 8.3. Por enquanto tudo ok. Vamos dar mais uma volta aí. E vou voltar para a oficina. Que aí meu teste aqui vai estar concluído. Vou dar umas 3 voltas na pista de teste ali na Avenida A. Lembrando, galera, tô fazendo esse teste aqui com o carro com o ar-condicionado desligado. Com o ar-condicionado ligado, a rotação desse carro ela oscila um bocado. Então o teste seria outro, seria um pouquinho diferente. Agora eu te pergunto por que o ônibus está vindo na contramão ali, hein? Olha, você vê que situação. Oh, vou falar pra você, viu? Tudo bem que tem carro do outro lado, mas dá pro cara passar na beiradinha, o cara passa na contramão. Ó, galera, não tá fácil não, viu? Não é fácil não, o pessoal tá meio doido. O pessoal que dirige esses carros muito grandes, eles têm que tomar juízo. Porque o carro desse aí, na contramão, se a gente não vê, meu amigo, o acidente é certeiro. Ó, sempre de olho aqui na rotação. Ó, por enquanto aqui, galera, eu não vi defeito ainda no carro, tá? O câmbio CVT, ele é um câmbio um pouco diferente dos câmbios automáticos aí. Esse câmbio tem uma característica que é o seguinte: você vai ter que aplicar aí uma pressão meio pedal de acelerador, talvez. Tem que ligar o ar-condicionado aqui, eu já tô pingando, hein? Meio pedal do acelerador, e depois que você deu meio pedal, você só segura naquela posição ali. Você vai sentir o carro acelerando, e na aceleração dele ele vai pegando velocidade. Ele não é igual aos outros carros, que é diferente. Isso aí mais ou menos assim, ó. É só você dirigindo, você vê como é que o negócio é diferente pra caramba. Ó, joguei o ar-condicionado pra frente aqui pra dar uma secada no ar. Secada não, né? Pra dar uma desembaçada aqui no... Encostar aqui um minutinho. Aproveitar e passar uma dica pra galera aqui, que tem muita gente que não sabe. Começou a chover e embaçou o vidro. O que você faz aqui, ó? Normalmente, tá? Você liga o ar-condicionado. Aqui, ó, ar-condicionado.
e coloca ele mais quente. Porque aí ele vai fazer o seguinte, o ar quente vai secar o ar e o ar condicionado não vai ser aquele gelo, mas ele vai secar o ambiente, ele vai tirar a umidade do ambiente. E esse que ele tira a umidade do ambiente, meu amigo, quando, por exemplo, se você ligar só o ar condicionado, seu carro vamos supor que ele vai ficar desembaçado ali 2, 3 minutos. Se você desligar ele fica uns 2 minutos desembaçado. Se você colocar o ar quente e colocar o ar condicionado ligado junto, ele costuma ficar uns 10 minutos e desembaça com muito mais facilidade. Desembaça tanto na frente quanto a lateral, lá atrás desembaça tudo, é uma loucura. Então bora lá dar mais uma volta. Ó, essa rotação aqui, ó, do Nissan Kicks é normal, tá? Ó, daqui a pouco ele vai oscilar aqui, fica de olho aí, hein? Não perde não, hein, galera? Senão vocês vão ficar perguntando depois aí, vai fugir, tá? Ó, viu que oscilou um pouquinho? Bem que esse aqui tá oscilando até... É, galera, travou aqui, tive que voltar... apagar a vídeo aqui do telefone. Apagou tudo aqui, nossa, que tristeza. Então aqui, ó, vou dar mais uma volta. Som da lâmpada, sensor de oxigênio, tá dando umas rateadinhas aí, mas é muito pouquinho. Não é o suficiente para poder fazer acender a luz de injeção, tá? Mas é um ponto a se atentar, porque ela não pode ficar desse jeito aí não. Olha lá, ó, acabou de oscilar aqui, ó, junto com a outra. Se o seu carro, se você estiver andando, ela pode oscilar um pouquinho, mas em marcha lenta ela não pode ficar oscilando não. E se isso começar a acontecer, paciência, o catalisador foi embora. Então bora aí dar mais uma volta, rapidinho. Aí eu vou parar o vídeo, vou fazer mais alguns testes, volto com vocês lá na oficina. Pra gente testar os injetores desse carro, ver se tem mais alguma coisa para testar aqui. Mas atualmente, da forma que está aqui, viu galera, eu não estou vendo defeito no carro não. Ó, acelerei, segurei o pé na posição que tá normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma acelerada um pouquinho mais forte ali na frente. Ó, vou fazer um revertério aqui. Vou andar um pouquinho mais acelerado, que talvez seja essa a reclamação do cliente aí. Ó, acelerei. O carro dele parece que tem hora que a gente pisa um pouquinho mais, ele não tá respondendo muito bem não, mas não chega a ser um defeitão não, viu galera? Ó, acelerei, 3.000 RPM, vamos ver se vai pegar velocidade. Pegou velocidade. Vou fazer diferente, cara. Vou diminuir a velocidade e vou acelerar a fundo agora, hein? É, galera, eu não senti nada de defeito no carro não, hein? O que eu vou falar pro cliente, hein? Vamos lá, vou dar mais uma voltinha nele aqui. Vai fazer mais uns 2 testes e vamos voltar para a oficina para poder... Voltei para a oficina aqui, galera. Pode falar? Voltei para a oficina, galera, e eu vi uma avaria no carro, um defeitinho. É defeito simples, mas é defeito. Olha, eu vou mostrar para vocês ali, ó. O carro tá parado aqui na oficina, tem um tempinho, tá? Aqui, ó. O sensor do oxigênio dele oscilando. Ele não era para ele ficar oscilando desse jeito, não. E com o ar tá ligado aqui, vamos desligar ele. Opa, é do lado de cá. Não, foi do lado de cá. Sou velho, galera. Repara não. Se a sonda continuar oscilando assim, eu vou deixar mais uns 5 minutos aqui funcionando. 5 não, vou deixar 3. Se ele continuar oscilando dessa forma, o catalisador realmente está indo pro brejo. Já era. Não pode ficar oscilando, não. Eu vi uma das vezes, o carro acelerou muito e não andou nada. Deu uma acelerada meio brusca. Eu vou ter que tirar os bicos injetores desse carro, fazer um teste primeiro na bobina 1 e bobina 2, ver se a queima dela tá bacana. Eu acho que a queima tá legal. E já conversar com o cliente o seguinte: esse carro tá com mais de 100.000 quilômetros. Não foi trocado vela de ignição ainda, que eu já conversei isso com ele. Isso eu já falei com ele. Vamos aproveitar e trocar a vela de ignição? Beleza. Vou testar os bicos injetores. Se tiver ruim, já posso trocar esses bicos injetores? Se ele falar que sim, eu tiro o coletor desse carro. Se ele falar assim, ah não, Darley, pode ficar muito caro, então eu preferi deixar para uma outra hora, eu nem vou tirar o coletor, porque o coletor dá muito trabalho para tirar.
O valor que vai pagar para tirar um coletor de admissão desse, dependendo da situação, e não fazer o serviço, não vale a pena, tá beleza? Lembrando, galera, eu gosto de ser bem sincero com as coisas. Então, aqui comigo é preto no branco que fala, né? Esse Nissan Kicks aqui é nosso. Bico injetor para ele na época, quando a gente precisou comprar, esse é 2022, foi R$700 cada bico injetor, mais ou menos. Ou 500. Foi 500 ou 700 reais o bico injetor do carro? Do seu? O bico injetor do seu carro? 700 merréis. Então foi muito caro. Então a pessoa tem que saber o seguinte: se precisar trocar, vale a pena trocar? E se trocar e não for esse o problema? E se for uma programação da central? Porque esse carro aqui, a programação dele é diferente da outra. Isso aí tudo a gente tem que avaliar. Vou conversar com o cliente, vou mandar mensagem para ele e dependendo do que ele autorizar, a gente volta a fazer o serviço. Olha lá a sonda oscilando de novo, olha. Ó, ficou um tempão bacana, deu uma oscilada. Isso aqui não é normal, viu, galera? Visto que o ar-condicionado já está desligado, tá tudo ok, não tem problema nenhum aqui mais no carro, não. Se ela continuar oscilando desse jeito, pode acender a luz de injeção, uma possibilidade. E agora o detalhe aqui, ó, a sonda 2. Esse meio tempo que quer dizer, a sonda 1. Esse meio tempo que todinho ela estava ruimzona, ó. Esse carro pode ser que ele tenha alguma avaria. Mas como eu falei para vocês, pode ser que a avaria que ele tenha não seja o problema que está fazendo o carro dar essa acelerada meio louca, tá? Uma coisa é você ver a sonda funcionando do jeito, outra coisa é o carro ter problema, outra coisa é uma programação de central que pode também estar com uma avaria. Vou conversar com o cliente aí, olha. Realmente a sonda dele agora começou a ficar meio doidona de novo, olha lá, ó. Galera, antes de ligar para o cliente, mandar mensagem para ele aqui, vou mostrar para você na folga, na articulação, no terminal de direção aqui do Renault Clio. Ver se vai dar para mostrar para vocês. O barulho... Voltando ao raciocínio aí, galera. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O barulho do Renault Clio vem aqui atrás. Dá uma langada aí, cara. Ó, parece que o barulho tá batendo aqui em cima, mas a folga... Olha aqui para vocês verem. Muito louca, né? Terminal de direção com folga. Pode ser que tenha folga lá para trás, tá? Mas o terminal aqui tá com defeito. E aqui tem as beletas. Olha, a beleta desse carro é essa cotoquinha aqui. Ela racha desse jeito aqui também e começa a fazer uma barulheira danada. Aqui já pode trocar, já tá trincada aqui na parte de trás. Tá vendo? Tá trincadinho aqui. Bora olhar do outro lado. Do outro lado também já tá começando a ficar ruim. Ih, rapaz, do lado de cá já foi, a borracha já foi embora. Então desse lado aqui também já pode trocar essa beleta. O cara tá merejando um pouquinho de óleo aí de algum lugar, tá vindo óleo aqui. E me parece também que os amortecedores dele tá dando um barulhinho. Não tenho certeza se é do amortecedor, tá, galera? Pra saber se o amortecedor tá ruim ou não, tem que tirar eles e fazer teste em bancada. Mas pode ser que o barulho é só aqui do terminal. Bacana? Vamos ligar pro cliente que ver o que tá acontecendo aqui, se ele vai querer fazer todo o serviço. Aí, galera, Nissan Kicks. Ajuste a curto e longo prazo. Ele tem que ficar aí entre 10 e menos 10, tá dando menos 4,5. E 1.6, depois vai para negativo, menos 3, tá ok, não precisa mexer nisso aqui, tá? Então, a meu ver, parece que não tem problema nenhum de combustível. A meu ver, tá? Agora tem um negócio aqui que tem um problema, pode ser um problema, tá? Possibilidade. Posição da borboleta, em porcentagem. Essa posição da borboleta, normalmente, se eu não me engano, ela fica em 9% aproximadamente. Ela tá um pouquinho mais aberta que o normal. Chega a ser um defeito? Não. Mas talvez uma limpeza do corpo de borboleta já resolva todo o problema. Ó, vou pisar um pouquinho na borboleta, ó, no acelerador, pra vocês verem que a borboleta vai abrir um pouquinho, ó. Acelerei um pouquinho de nada. 14%. Galera, que coisa mais esquisita. Em aceleração aqui, eu senti o carro dando uns tranquinhos. Tranquinho bem de leve, viu? Bem de leve. Mas de qualquer forma, para desmontar a peça do carro, eu preciso da avaliação do cliente. Eu vou esperar ele me responder. Eu passei para ele o seguinte, viu, galera? Nós temos um valor para poder desmontar o coletor de admissão, um valor para poder testar bobina de ignição, um valor para testar a vela de ignição, para desmontar e fazer teste nelas, e um valor para os bicos injetores. Se ele aprovar o orçamento e ele entender, isso aí é qualquer cliente, viu, galera? Por exemplo, igual eu falei para vocês, olha, eu vou desmontar os bicos injetores, se eles estiverem com defeito, vamos trocar.
Lembrando que cada bico desse carro aqui, eu não sei, deve ser um pouco mais barato, mas pode chegar uns 500 reais. Dá para trocar? Não, Darley, se for isso aí, não vou trocar não. Então, dependendo, nem vale a pena fazer o serviço, tá? Isso eu falo para o cliente não gastar dinheiro, viu, galera? Não ficar chateado comigo, não. Eu tô tentando ser honesto, porque eu sei que depois que a gente gasta... Ó, pra vocês terem ideia, só que esse carro tá ligado aqui, que eu tô fazendo teste nele, tem mais de... Ele tá dentro da oficina aqui, se eu não me engano, já tem mais de meia hora. Só dentro da oficina. Eu tô olhando os parâmetros dele. E fazendo vídeo aqui pra vocês, né? E que eu tô testando ele aqui já deve ter mais ou menos 1h30, aproximadamente. 1h e meia. Então, se eu ficar só testando o carro e não cobrar por isso, chega no final do dia eu não pago nem minhas contas, nem o aluguel da oficina. Mas bacana, galera. Ó, foi percorrido aqui de 7 km depois que eu apaguei o DTC, que é as memórias de avaria. Por enquanto é só isso. Temperatura do sistema de arrefecimento 94 graus, tá ok. Eu vou esperar o cliente entrar em contato conosco, ou então mandar uma mensagem pra gente aqui para ver o que vai fazer. Nesse meio tempo, eu vou testando a bobina 1 e bobina 2 com osciloscópio, a ignição dessas bobinas, e vou mostrar para vocês. Como que a gente faz para testar a bobina? Liga o ar-condicionado, liga o farol alto, ó. Liga o farol alto e vamos lá no cofre do motor testar esse carro. Bora lá pegar os equipamentos. Osciloscópio ligado. Agora eu vou usar essa garrinha aqui para poder pegar o sinal lá, aqui ó, terceira e quarta bobina. Vamos pegar a terceira primeiro. Terceira bobina. Olha o sinalzão bonito aí, ó. Não tá oscilando, não tá falhando. Vou pegar do... Esse aqui vai ficar um pouco mais difícil, hein? Ó, vou pegar o sinal mais aqui embaixo, aqui, ó, que vai ficar mais parecido uma bobina com a outra. Ó, não tá oscilando, não tá encurtando o sinal. Da quarta bobina. Mesma coisa. A mesma coisa. Agora é aguardar o cliente para ver. Aí o que eu vou fazer aqui, galera? O que normalmente a gente faz. Tiramos o coletor de admissão. O coletor de admissão tem que tirar essa tampa aqui que é do ressonador do filtro de ar. Tem que tirar essa tampa aqui e tirar esse coletor aqui inteiro. Essa parte que tudo isso aqui de cima vai sair. Para a gente ter acesso às velas de ignição e às duas bobinas. A bobina do cilindro 1, bobina do cilindro 2. Teve acesso a essas duas bobinas, a gente inverte uma com a outra. A bobina do cilindro 2, do cilindro 1 e 2 vai para o 3 e 4, do 3 e 4 vai para o 1 e 2. Inverte uma com a outra. E aí eu consigo testar as bobinas novamente. Só que tem um detalhe, se essas bobinas, na hora que eu inverter elas apresentarem defeito, a do terceiro e quarto eu consigo ainda tirar ela. Do terceiro mais ou menos, a do quarto cilindro eu consigo tirar elas. Se do primeiro e segundo depois apresentar algum defeito, eu não consigo, vou ter que tirar tudo de novo. Então por esse motivo, se as velas de ignição estiverem começando a apresentar avaria, já é melhor trocar as velas de ignição. Beleza? Por isso que eu falei com vocês, eu vou olhar com o cliente, vou avaliar com ele, se aparecer o defeito, se ele quer realmente fazer o serviço. O cliente que tem que avaliar. No final das contas, como se diz, é ele que gasta o dinheiro, ele tem que avaliar o que vale a pena fazer e o que não vale a pena fazer. E nesse meio do caminho aqui, tirei isso aqui tudo, vou tirar os bicos injetores, eles ficam aqui de baixo, tiro os injetores, levo para a máquina. Levei os injetores para a máquina, ó, tem dois bicos injetores aqui que eles estão ruins, não estão dando equalização. Dependendo, a gente já troca todos os bicos injetores, troca os 4 de uma vez. Porque se um ou dois já deram defeito, a chance de mais um dar defeito em pouco tempo é grande. Então a gente já troca os bicos injetores e resolve tudo de uma vez só. Se fosse fácil a desmontagem, aqui não é difícil não, viu, galera? Dá um pouquinho de trabalho, mas não é tão complicado não. O problema é o tempo que a gente gasta para desmontar tudo. Eu vou ter que esperar o carro esfriar para poder fazer esse teste. Depois eu tenho que ligar ele, esperar ele esquentar, depois esfriar de novo. Então leva um tempinho bom. Esse carro agora ele está quente. No sensor de temperatura está mostrando 67 graus, 64 se não me engano. Sensor de temperatura do ar. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no filtro de ar quanto que está a temperatura, hein? Filtro de ar, dá uma olhada aqui ou aqui em cima, tanto faz, olha. Ó, 60 graus
no filtro de ar. Bateria 61 graus. Fica na caixa de fusível 63 graus. Aqui, ó, nessa mangueira aqui de admissão 95 graus. Ó, desculpa, galera, porque tá pegando a do arrefecimento lá embaixo. Esse do meio aqui é o de cima lá, ó. 55 graus. A mangueira tá 97 graus. Muito quente, tá tudo aqui muito quente. O cofre do motor todo tá quente, esquenta pra danar. E como esse cofre do motor esquenta pra caramba, eu vou desligar ele nesse momento. Já peguei os parâmetros que eu precisava. Já avaliei o que eu precisava também. Agora, ó, primeiro a gente salva a informação do scanner. Se caso for preciso a gente avaliar mais tarde. Lembrando, viu, galera, se eu desmontar ali, eu vou fazer a limpeza do TBI de uma vez. Para ver se esses dois parâmetros aqui, ó, a posição da borboleta, se ele dá uma diminuída. Salvei as informações. Agora eu posso desligar o carro. E agora é esperar o cliente avaliar, falar pra gente, senhor Darley, faz tal coisa, não faz tal coisa. E aí o que ele falar eu vou fazer, beleza? Se fosse no meu carro, que eu já fiz isso no meu carro há 1 ano e meio atrás, quando a gente comprou ele, e tá gravado aí no YouTube, já testa tudo de uma vez. Testa freio, suspensão, bico injetor, bucha de barra estabilizadora, dá uma olhada no eixo traseiro se ele não tá trincado, que esse eixo trinca. Já olhava tudo de uma vez, galera? Mas é claro que tudo tem seu custo, então eu tenho que avaliar com o cliente. Uma coisa é eu falar que eu vou olhar no meu carro, que aí eu não tenho o custo da mão de obra. Outra coisa é falar com o cliente, você também tem que fazer no seu, só que aí você vai pagar a mão de obra. Então o cliente tem que avaliar direitinho, beleza? Aqui a gente funciona desse jeito, hein? Vamos aguardar um pouquinho aí. Aí, galera, conversei com o dono do carro aqui, o Adílio, e expliquei pra ele o seguinte. Eu vou explicar pra vocês também, tá? Tá um pouco barulhento aqui, mas segura a onda aí, galera. Fluido de arrefecimento desse carro. Eu vou testar ele mais uma vez com a caneta. Eu já tinha testado quando estava frio, não tá ruim. Em vez de mexer, trocar o fluido por tempo de uso, é preferível a gente trocar as velas de ignição. E para trocar a vela de ignição desse carro, tem que tirar essa tampa aqui grandona. Já tem que tirar o parafuso aqui. Onde mais tem parafuso? Acho que tem parafuso aqui embaixo, se não me engano. Tem que tirar essa tampa aqui, que é do ressonador de ar. Tem que tirar ou o filtro de ar, que é essa parte aqui inteira, com tubo. Tem que tirar essa tampa aqui, que vai lá no TBI. Tem que tirar o coletor de admissão que vai aqui de baixo. Tem que desmontar isso tudo para chegar no bico injetor, nas velas de ignição. Então, para tirar esse coletor, tem um preço. Para testar, depois tirei o coletor, beleza? Beleza. Se for só para trocar anel de vedação, a gente troca o anel de vedação e volta com ele para o lugar. Para testar as velas de ignição, tem um outro valor, que é para retirar as velas de ignição. Para testar os bicos injetor, vou ter que desmontar os bicos injetor um por um e trazer eles para essa máquina aqui. Então isso aqui tem outro valor. Para testar o sistema de ignição, como eu tinha feito aqui para vocês, isso é até para você que quiser trazer o carro aqui na oficina, você entender como é que funciona, tá? Para testar as velas de ignição ali, o sistema de ignição, tem um outro valor. Por quê? Porque eu vou ter que usar esse equipamento gigantão aqui. Sem esse equipamento, eu não consigo testar. Não consigo testar. Não tem como testar sem o equipamento. Aí tem gente que fala assim, ah não, mas você comprou equipamento, foi para adiantar seu serviço, você não precisa cobrar para usar ele. Beleza, então se eu não cobrar para usar, eu vou ter que trocar as velas e tem que trocar as bobinas. Porque se ela tiver com defeito, é a única forma que eu tenho de descobrir se que o carro está dando problema. Então, para não trocar a bobina de graça, uma bobina dessa aqui, vamos supor aí, sei lá, deve ser uns 150 a 200 reais cada uma. Para não ter que trocar as 4 bobinas de uma vez, eu prefiro testar. Porque talvez não seja problema de bobina, o carro pode ter outro defeito. Então, cada caso é um caso e cada componente que vai testando aqui é um valor diferente. Entrei com o scanner. O scanner a gente tem um valor fechado, um valor fixo para testar o carro. Pra vocês terem ideia, normalmente, se alguém chegar aqui na oficina e falar, seu Darley, quero só testar, só quero rastrear o carro. Quero rastrear e se tiver uma avaria, você apaga para mim. É um valor. É o mesmo valor que eu estou cobrando do cliente aqui para poder testar o carro dele, rodar com o carro dele, analisar todos os parâmetros, apagar as avarias
e depois que eu fizer todo o serviço de novo, eu testar mais uma vez. Entenderam? Então assim, se fosse para eu não cobrar o serviço, porque já teve gente que trouxe o carro aqui e achou injusto de eu cobrar para passar um scanner, por exemplo, eu preferia nem ter comprado o scanner. Vou mostrar, aí tá com o Cairo ali. O scanner, o mais barato que eu tenho aqui, galera, custou 17 mil reais. Só para entrar ali, olhar os parâmetros e apagar a falha. 17 pica-paus. Caro até não aguentar mais. Eu não queria ter comprado ele não, sabe? Mas sem ele a gente não consegue fazer um serviço bacana. Então, funciona dessa forma. Comprei, cobro uma pequena quantia para poder testar o carro. Senão eu não consigo pagar nem a atualização. Lembrando que todo ano tem atualização, tá? Todo ano. Então já conversei com o cliente, ele já provou fazer alguns serviços aqui. Eu vou começar desmontando por aqui, tá? Vou tirar esse tubo de ar, desmontar aqui, vou tirar essa caixa de ressonância primeiro e vou dar uma avaliada lá na questão. Vou tirar essa parte aqui primeiro. E depois, quando eu for tirar esse tubo aqui, eu vou dar uma avaliada no TBI se ele tá sujo. Eu acho que vou fazer isso agora. Só não vai dar para eu mostrar o passo a passo para vocês, que eu vou tentar fazer rapidinho aqui. E talvez no próximo dia eu desmonto tudo, porque o carro ainda tá muito quente, beleza? Aí galera, tirei aqui o coletor de admissão já do Nissan Kicks. Deu para tirar de boa. Me parece que estava tudo original ainda, por isso que saiu fácil, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que chegam a assustar a gente, hein? Primeiro, vamos olhar aqui as velas de ignição. As velas de ignição, cilindro 1, mais ou menos, 2, mais ou menos, a 3, ela tá molhada de óleo. A pontinha dela lá, tá vendo? Essa pontinha aqui, ó. Essa aqui tá mais ou menos, essa que tá molhada de óleo. A do quarto cilindro tá sequinha. A do terceiro cilindro tá molhada de óleo. Agora, de onde pode vir esse óleo aqui, galera? Possivelmente, ou retentor de válvulas, tá? Ou retentor de válvulas, ou então pode ser os bicos injetores que estão gotejando e estão molhando as velas de ignição. E elas estão ficando molhadas. Agora vamos dar uma olhada com essa lanterninha aqui lá dentro das válvulas. Ó, primeiro cilindro, vou chegar bem pertinho pra vocês verem, hein? Olha como ela tá bem lavada, tá vendo? Segundo. Tá até brilhando. Terceiro cilindro, esse aqui então. Tá. E quarto cilindro. Que coisa louca, né? Agora, pra gente ter ideia de como funcionam as coisas aqui, hein, galera? Vou tentar mostrar pra vocês aqui alguns detalhes. Vou tentar, hein? É a posição que eu queria deixar aqui, eu acho que não vou conseguir. Ó, tá vendo esse ressalto aqui em cima? Aqui, ó, o bico injetor aqui tem um ressalto logo aqui em cima. Mais ou menos aqui, ó, na pontinha do meu dedo aqui, ó. Essa pontinha ali é a ponta do bico injetor. Pode ser que tá subindo óleo pelo coletor e tá sujando já aqui o coletor de admissão. Recapitulando aí, pode ser que tá subindo óleo no respiro do motor e tá sujando o coletor de admissão, tanto que a gente tá até vendo aqui, ó. Tá meio molhado aqui as pontinhas, tá vendo? Pode ser isso aí. Vamos dar uma olhada no coletor. TBI do carro. TBI tá limpo, viu, galera? Possivelmente quem mexeu nele por último aqui realmente limpou o TBI. Ó, os coletores aqui, o coletor não tá tão lambrecado. O anel de vedação dá para reaproveitar, não precisa trocar. Mas sujou tudo de óleo lá. Agora, de onde vem esse óleo certinho? Ai. E tem um detalhe, tem um pedaço aqui que tá quebrado, eu queria mostrar para vocês. Isso aqui acontece quando o pessoal tem pressa em desmontar as coisas, hein? Normalmente. Ou então não sabe que tem parafuso. Olha aqui, ó. Que tristeza, né? Tá quebradinho aqui. Quando o pessoal não sabe onde estão os parafusos do carro, costuma acontecer isso aí. Pode acontecer. Mas de qualquer forma, dá para prender ele ali ainda, porque aqui o parafuso ele pega aqui na borda de cima. Pega nessa borda aqui inteira. Como ele vai pegar numa beiradinha, ainda vai fixar. Que era o que estava acontecendo, ele estava fixo. Então, a gente sabe que aqui está passando óleo para dentro do cilindro. De onde está vindo esse óleo? Pode estar vindo aqui dos respiros do motor, indo lá para dentro. É uma possibilidade.
ou pode ser também os injetores que está jogando muito combustível. Os injetores no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Aqui para desmontar eles agora já não está tão complicado mais. Tira esses dois parafusinhos aqui, tem que tirar essa chapinha, tem que desconectar o conector de engate rápido aqui do lado, vai tirar essa chapa grandona aqui, vai tirar a flauta dos injetores, a gente consegue colocar ele lá na máquina para testar. Por isso aqui, galera, que eu falei com vocês, cada caso aqui é um caso, cada peça que mexer tem um valor. Imagina se eu falasse, por exemplo, assim, tirei o coletor de admissão, eu não cobro para poder testar os injetores, eu aproveito e aí eu troco para vocês aqui, eu testo. Aí na hora que eu estiver começando a desmontar a flauta aqui, fazendo o serviço, por um azar do destino, quebra alguma coisa. Eu não ganhei e ainda perdi, então não vale a pena nem mexer, entenderam? Bobina 1, 2, 3, 4, eu vou inverter essas duas aqui, vou passar essas duas aqui na primeira bobina e essas duas para o final, quando eu for reinstalar, aí eu consigo testar a bobina novamente. Vou tentar dar uma limpada aqui nessa tampinha, a tampa do filtro de ar não é necessário tirar, tá? E o serviço é esse aí, galera. Igual eu falei com vocês, não é tão complicado, é um pouquinho demorado. Você tem que saber qual parafuso você vai tirar certinho para você não fazer lambança. Não é tão demorado, não é nem demorado nem complicado, né? É quando eu vou falar para vocês aqui outra coisa. Quando eu fazia, até pouco tempo atrás, né, eu não tinha essa ferramenta aqui, ó. Então eu fazia o serviço todo com a catraca manual. Dava um trabalhinho bom. Com essa ferramenta aqui, eu vou falar com vocês que eu fiz por menos da metade do tempo que eu fazia antigamente. Menos da metade do tempo que eu fazia esse serviço antigamente. O negócio é bom, viu, galera? Só que tem que ter ferramental, né? E daqui a pouco eu tenho que comprar outra, porque senão daqui a pouco essa aqui estraga, eu fico sem nenhuma. A gente acostuma com ferramental bom, é muito louco. Se você quiser comprar lá, já aproveita e clica no link aí e compra isso aqui, ó. Bom demais. Tudo China. Tudo China, não tem nada do Brasil mais não, acabou, já era. Então eu vou desmontar isso aqui no próximo dia útil e vou mostrar para vocês como que tá os bicos injetores em bancada. Se os bicos estiverem bacanas, a gente volta com eles pro lugar, troca somente as velas de ignição e eu vou tentar, viu, galera, identificar de onde que tá vindo esse óleo. Se eu conseguir, vai ser bom. Se eu não conseguir identificar, não tem muito o que fazer. Mas um fato a gente já sabe. Tá indo óleo para dentro das velas das válvulas de admissão e de escapamento. Ó, das válvulas de admissão, escapamento do outro lado. Tá indo óleo em excesso para cima das válvulas. Esse óleo não é benéfico. Bacana? Tanto que sujou uma vela e essa vela pode ser o que está fazendo o carro ficar meio doidão. É uma possibilidade. Certeza a gente só vai ter depois que voltar tudo ao normal e voltar o funcionamento do carro. Fechou? Será que já dá para abrir isso aqui para a gente testar? Queria mostrar ainda nesse vídeo para vocês aqui. Vou pegar a maquininha lá para testar, hein? Termodensímetro, galera, vamos ver aí. Ele tem que medir aqui aproximadamente entre menos 22, tá? Acima de menos 22. Então aqui, ó. Se ele der menos 20, menos 25 aqui, já tá bacana. Agora eu vou ter que segurar essa pontinha aqui que meu equipamento quebrou. Que tristeza. Que tristeza, vou ter que comprar outro. Ó, entre menos 20. Ó, tá perto de menos 20, viu, galera? Perto de menos 20. Tá entre 40% e 30%. Tá bacana. Agora, por que eu falei pra vocês aí que tá bacana, ele estando próximo de menos 20, ele tá com aproximadamente entre 30% e 40% de aditivo. Tem um punhado de montadora, ó, essa aqui tá colocando 50% por 50%, tem algumas que tá colocando 40%, 50% já. Deixa eu ver se eu vou mostrar alguma que mostra aqui, né? Eu não tenho nenhum aqui nesse momento que mostra a proporção de aditivo. Mas tem algumas montadoras que estão colocando 40% de aditivo.
Não sei se porque os componentes não precisam de tanta proteção mais, se o aditivo ficou melhor, não sei o que aconteceu. Mas algumas estão ficando com 40%, inclusive a da Nissan. Então 40% ali está ideal. Ah, deu 35%, Darley. Não tem problema nenhum não, viu, galera? 35% ainda é melhor olhar a vela de ignição do que olhar o aditivo nesse momento. Fechou? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo aí, hein?